Oi, gente! Monique aqui, canal Histórias de Noah, e bem-vinda a mais um vídeo. E hoje é mais um vídeo da série Um Autor, Três Histórias. E hoje temos a maravilhosa Raquel de Queiroz, que era uma que eu queria fazer vídeos há muito tempo, só que eu não tinha os livros físicos, e agora temos. Mentira, não foi por isso não, porque eu só tinha lido 2, apesar de amar ela, e agora eu li o terceiro, então podemos fazer um vídeo Um Autor, Três Histórias. Antes de começar o vídeo, lembra de curtir o vídeo, de comentar qual outro autor que você quer nessa playlist, de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. No vídeo eu vou falar sobre Doralina, da Raquel de Queiroz, Memorial de Maria Moura e O 15. O último que eu li e eu terminei essa semana foi Doralina, e como eu tô muito na hype desse livro, eu amei. Foi de todos, assim, o que eu mais gostei, o que eu mais devorei, eu li em 3 dias, porque eu realmente precisava dormir, foi Doralina. Ele já começa sensacione, ou sensacional. O livro da Dora, ele já me ganhou, assim, no primeiro parágrafo. Vamos ler. Bem, como dizia o comandante, doer dói sempre. Só não dói depois de morto, porque a vida toda é um doer. O ruim é quando fica dormente, e também não tem dor que não se acalme, e as mais das vezes se apaga. Aquilo que te mata hoje, amanhã estará esquecido. E eu não sei se isso está certo ou está errado, porque acho que o certo era lembrar. Então o bom, o feliz se apagar como ruim, me parece injusto, porque o bom sempre acontece menos, e o mal 10 vezes mais. O verdadeiro seria que desbotasse o mal e o bom ficasse nas suas cores vivas, chamando alegria. Gente, o livro já começa sensacional. O livro, Doralina, vai contar a história da Dora, que é Maria das Dores. O livro é dividido em 3 partes. Então aqui você já vem no sumário, tem ali o livro da senhora, página 11, o livro da companhia, 111, e o livro do comandante, 267. Então, basicamente, ele vai ser umas 100 páginas para cada parte do livro. Qual é a história? Maria das Dores vai contar a história da vida dela. A primeira parte, o livro da senhora, ela vai contar a vida dela, onde que ela nasceu, que é numa cidade do interior, ali, né, do Ceará, e ela mora numa fazenda pequena ali, mas pra região ela é rica. Depois a gente vai ver, quando ela sair da fazenda, que ela não é rica. Ela tem posses, tipo, ela tem bois ali, mas se você vender os bois para transformar aquela fazenda, aquela propriedade em dinheiro, não dá quase nada, na verdade. Ela não consegue viver, ela consegue viver tipo 1 ano, 2 no máximo, mas ela vai ter que trabalhar. Mas para aquela região, e como ela pode viver do que os bois produzem e de plantação, então ela é rica ali. Então ela vive uma vida de sinhazinha, numa fazenda, com um monte de empregados que parecem mais escravos, né? Tudo aquilo. E aí essa primeira parte, ela é mais pesada. E aí ela vai contar sobre a senhora. Quem é a senhora? A senhora é a mãe dela. Mas como ela chama ela de senhora, eu fiquei ali, acho que até a página 10, na dúvida, achando que era tipo madrasta. Porque o pai dela já morreu. Eu achei assim, deve ser madrasta do segundo casamento. E aí o pai morreu e foi criado pela madrasta. Porque realmente não parece mãe e filha. Não parece, elas se odeiam. E assim, é uma relação muito conturbada, porque é aquela raiva nos pequenos detalhes, assim, de uma afirmar pra outra que é superior e de uma querer mandar na outra. E aí a gente vê muito falta de carinho, até principalmente na forma que elas se tratam. Dora, porque o nome dela é Maria das Dores, e a Dora odeia esse nome. E aí ela tenta um monte de apelidos porque ela odeia esse nome. E aí Dora é a forma que a senhora a chama, então ela odeia esse apelido de Dora. E Doralina era a forma que o pai dela chamava. E aí nessa primeira parte a gente vai entender que ela ama, idolatra o pai, principalmente pelo fato da senhora evitar falar dele. E aí ela descobre que o pai dela chamava ela de Doralina, então ela quer ser chamada por todo mundo de Doralina. Mas daí só vai ter uma pessoa aqui na história que vai chamar ela de Doralina, sem spoilers, tá?
Então ela não se sente amada por essa mãe, ela idolatra o pai que já morreu, e aí ela descobre que o pai chamava ela de Doralina. E ela tem muito essa falta do pai, né? Síndrome de Édipo, que é o nome, alguma coisa assim. E essa mãe vai tratar muito da figura feminina, porque ela é viúva. Ela fala da força da mulher viúva, porque mulher viúva é o homem da casa, ou é a mãe pai, porque ela já casou, ela já teve um marido, ela já fez a função que a mulher tinha que fazer na sociedade, só que ela não tem um dono mais. Então ela pode mandar, ela pode ser quem ela quiser. Então esse é o poder da mulher viúva. E o poder da mulher viúva vai ser um tema que vai perpassar o livro todo, já que já na introdução do livro, nas 2 primeiras páginas ali, 2 e meia, que ela vai fazer, a Dora já vai fazer uma recapitulação da vida toda dela nessas 2 primeiras páginas. Então você já vai entender que ela é viúva, tá? Ela teve 2 casamentos. Você ter 2 casamentos, então o primeiro você já sabe que o primeiro, né, o marido morreu. Você vai ter que descobrir como ele morreu, e isso é muito importante na história. O livro é narrado pela Dora em primeira pessoa, e a Dora resolve escrever esse livro. Por quê? A gente descobre isso na página 78. O que mais me doía era que os casos e as lembranças de meu pai eu só apanhava assim, atirados aos retalhos, que eu ia remendando sempre com cada folha enorme entre um e outro. Por muito que eu pedisse e rogasse quando pequena, me sentasse aos pés dela, vulgo senhora, a mãe, no chão, suplicando: me conta coisas do meu pai. Senhora se recusava. E o mais que concedia era: seu pai era um homem muito bom, mas morreu muito moço e me deixou com uma carga por demais pesada nas costas. Entende-se essa carga a filha. Não tem nada que contar, a vida de todo mundo é igual. Crescendo, foi que aprendi a ficar de orelha arrebitada, pronta para apanhar e esconder comigo, como quem furta algum pequeno sucedido, recordação, palavra dele, a cor dos olhos, um ar de riso, o número do sapato. Como a Dora não conseguia ouvir relatos da vida do pai dela, e a senhora falava: a vida de todo mundo é igual, não precisa ficar contando, não preciso falar causos do seu pai, falar do que ele gostava, o que comida que ele comia, o sapato que ele usava, nada disso. A Dora, ela fica aficionada por contar histórias. Então, no livro, ela vai contar a história de todo mundo que passa pela vida dela. E aí fica um livro de causos sensacionais. E aí é um livro que a primeira parte ali é um pouquinho mais pesada. Quando eu digo pesada, porque por causa dessa relação com a mãe. Mas ela vai contar esses causos do interior. E aí é muito engraçado, gente. Parece muito um filme de pastelão, assim. Que ela vai contar as histórias que aconteciam. Então aqui vai ter, tipo, uma prostituta. Um dos causos, né? É essa prostituta, e daí tem esse cara que é um ermitão, que fica lá escondido, no sítiozinho no meio do mato, e aí ela faz uma aposta com as mulheres lá da cidade pequena que vai pegar esse cara. E aí ela vai na frente da casa dele e começa a gritar que ela foi atacada por um ninho de maribondo e que estão entrando na roupa dela. E aí começa a gritar por ele por ajuda, e daí vai começando a tirar a roupa pra ficar pelada. Pra o quê? Pra ele querer pegar ela. E aí o cara, o velho, vai lá, coloca fogo numa vassoura, aquelas de palha, assim, e vai balançando perto dela com água e fumaça. E quase mata a mulher sufocada. É muito engraçado. E aí ela desiste. Ela vê: ai meu Deus, esse homem não tem salvação. Eu tô pelada na frente dele e ele tá o quê? Balançando fumaça na minha frente. E aí o livro é permeado desses causos. Ela vai contar todos os causos mais absurdos, assim, das pessoas que ela conhecia. Por quê? Porque ela tem essa sede de contar, de não deixar as pessoas morrerem. E a única forma disso é de você contar as histórias dessas pessoas. Então, a segunda parte, a primeira parte é ela nessa fazenda, aí você vai ver o casamento dela, o primeiro casamento, que foi com um homem muito mais velho, ela tinha 22 e o cara, o Laurindo, 45. E aí você vai descobrir, né, porque ela já fala na primeira página que ela ficou viúva, então você vai descobrir como isso aconteceu. E aí, a segunda parte do livro, que é a companhia, que é quando ela sai, depois que ela é viúva, ela muda e ela vai pra capital, Fortaleza, e lá ela vai entrar numa companhia de teatro. Então, ela vai virar atriz de teatro, que é maravilhoso, porque ela vai conviver com esses atores que são do Brasil todo. Então tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, que fazem parte dessa companhia. Então eles vão ter histórias do Brasil todo. E eles vão viajar, então, pela Bahia, pelo interior da Bahia, pelo Ceará, interior do Ceará, por Manaus, vão pegar barco para andar por meio do Amazonas.
Então você vai ficar sabendo de histórias desses vários estados diferentes do Brasil. O livro se passa ali na época de Getúlio Vargas e da Primeira Guerra Mundial. Então a gente também vai pegar muitas histórias aqui, desde a coluna Prestes, de como isso estava afetando e não afetava e não afetava a vida das pessoas normais no Brasil, das pessoas comuns. Histórias da coluna Prestes, do suicídio do Getúlio, da Segunda Guerra Mundial, que vai ser quando ela tá aqui nessa companhia, porque daí eles iam fazer uma viagem mais longa de barco, eles já não conseguem porque estão explodindo os barcos, né? Porque estamos em guerra. Então, assim, ao mesmo tempo que a guerra afeta um pouco a vida das pessoas comuns, ao mesmo tempo não tá afetando muita coisa. E aí o livro é permeado dessas histórias incríveis que vão acontecendo com a Dora e com as pessoas na vida dela. E vão ter vários questionamentos aqui do que é ser mulher, principalmente da vida presa, que ela fala, né, que, tipo, ser viúva é uma liberdade. Então vai trazer esses questionamentos, principalmente do primeiro relacionamento dela, que ela não amava o primeiro marido, e aí depois ela vai ter um relacionamento que ela vai amar a pessoa. E ela vai questionar muito isso, sobre como quando você tá num relacionamento, você fica preso àquela pessoa, no caso, o homem, que eu já comentei isso naquele poema da Gilca Machado aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui nos cards, de você ter não apenas um marido, um companheiro, você também tem um senhor. E aí tem vários questionamentos da vida dessas mulheres casadas, mas ela vai falar que numa hora que elas um diferente tipo de prisão, o segundo relacionamento dela, porque ela escolheu estar presa, ou seja, ela ama tanto o marido dela que ela escolhe estar presa naquela relação, porque a dita liberdade, né, o que ela poderia ter fora daquela relação, pra ela não importa, ela ama mais o companheiro dela no momento. Então, e é claro, né, esse companheiro aqui vai ser o homem perfeito, né, o romance, o que é o comandante, vai ser o homem perfeito, mas a gente tem que lembrar que é um livro, né, gente, da metade do século XX, né, anos 40, então assim, é o homem perfeito dos anos 40, tá? Eu não entendo essas pessoas que leem romance de época e querem casar com o personagem do romance histórico. Por favor, gente, lidar com o homem do século XXI já é difícil, imagina dos anos 40. Então, tipo assim, ele é o homem, o estereotipo do homem perfeito dos anos 40. Então ele é um homem forte, provedor, que bebe, mas que cuida da família, que joga, mas cuida da família. Então, assim, hoje em dia a gente olharia pra isso e falaria, nossa, que boy lixo. Mas naquela época era o homem top que todo mundo queria um pra você. Então é legal também pra você conseguir tentar separar, né? Ver como que a sociedade muda, os valores sociais mudam. A gente acha que não, mas vão mudando. E aí, quando a gente lê um livro desse, a gente fala, olha, quando Raquel de Queiroz escreveu isso nos anos 70, esse homem seria um tipo que as pessoas responderiam na tag, qual é o seu crush literário? Daí falariam, ai, o comandante de Dora Doralina. Então, o livro, gente, é muito, muito engraçado. Ele tem 423 páginas, mas assim, se você quiser, você lê em 2 dias isso. E não parece que foi escrita, tipo, nos anos 70. Gente, há 50 anos atrás. Não parece. Parece realmente que foi escrito hoje, principalmente porque foi escrito em primeira pessoa. Então, assim, maravilhoso. Raquel de Queiroz aqui, olha, dizem que Memorial de Maria Moura é a obra-prima dela, mas meu livro favorito é a Dora Doralina. Porque ela é perfeita, sério. Segundo livro, então, da Raquel de Queiroz, Memorial de Maria Moura. O Memorial de Maria Moura foi escrito em 93 ou 92, mas ganhou o prêmio Jabuti de 93, então acho que deve ser isso. E o último romance da Raquel de Queiroz, e considerado sua obra-prima, como eu já disse, ele é um romance de fôlego, de quase 500 páginas, 498 páginas. Nessa versão aqui da José Olímpio, linda. O livro é mais famoso por contar a história de uma cangaceira. Quem é essa cangaceira? É a Maria Moura. O livro vai ser dividido entre 3 personagens, na verdade, que é a Maria Moura. Então a gente vai ver como ela se tornou essa cangaceira. Vai ter a história do Beato Romano, que é um padre, que vai se juntar ao bando da Maria Moura, e da prima da Maria Moura, que é a Maria Alva. Qual que é o enredo? A Maria Moura, ela é essa menina que a mãe é viúva. Vamos percebendo por aqui que Raquel de Queiroz adora esse tema.
E a mãe dela é dona de terras, né? Fazendeira. Só que ela é viúva, então ela vai casar de volta. E aí, como ela sendo dona dessas terras, essas terras vão passar para o marido. Mas como ela tecnicamente herdou essas terras do marido, essa terra também é da filha. Então o padrasto aqui não vai ter tanto poder sobre a esposa e sobre as terras, né, a herança, porque tecnicamente também é da filha. E aí, o que acontece? A mãe da Maria Moura morre, no caso ela se mata. E a Maria Moura vai desconfiar o quê? Que na verdade ela não se matou, que ela foi assassinada pelo padrasto. E aí a gente vai ver essa história desse padrasto, quando ela tem 17 anos, tentando abusar dela, mas no caso vai começar a ter um caso com ela, pra tentar se apoderar da herança dela e convencer ela a passar as coisas pro nome dele, né, a parte da herança dela. E aí quando ela se recusar, ele vai fazer ameaças veladas à vida dela. Então já é um romance que já começa com tudo, né? É um romance de ação esse daqui, gente. Tipo, tem muito crime, tem muita ação, tem muita violência. Muita violência não, né? Mas tem bastante, já que ela é uma cangaceira. Aí, o que acontece? Nesse tema também tem a Maria Alva, que é a prima dela, porque ela sonha o quê? Ela só quer ser uma mulher normal. Ela só quer uma vidinha normal. Ela quer casar, ela quer se apaixonar, ela quer casar, quer ter filhos. Mas ela é herdeira de uma fazenda também, com os irmãos. E aí os irmãos dela prendem ela dentro de casa pra ela não casar. Porque se ela casa, a herança vai pro marido. Então, eles querem as terras da irmã. Então, se a irmã ficar sozinha e solteira e virar titia, eles podem o quê? Tomar conta da herança dela. Porque, veja bem, né? Ela não vai tomar conta da própria herança, já que ela é uma mulher. Como vocês podem perceber, é um livro que fala sobre como as mulheres eram reprimidas pela sociedade, já que o livro se passa também no meio do século XIX, apesar de ser dos anos 90, né, do século passado, ele se passa no meio do século XIX e vai falar de como era difícil, né, ser mulher naquela época. E aí, para contrapor isso, temos também como era difícil ser homem naquela época, já que temos os capítulos do Beato Romano, que é um ex-padre por quê? Porque ele cometeu um crime. E aí eu não vou falar o crime que ele cometeu, porque é uma delícia você descobrir qual foi o crime que ele cometeu aqui no livro. Por que Beato Romano se tornou pobre? Aquela história, menino pobre que tinha que estudar, estudava em convento e virava padre. Também não tinha muita escapatória. Mas tinha mais liberdade do que nascer mulher, não é mesmo? E aí a gente vai ver esses caminhos se juntarem. No caso, as meninas são primas. O Beato Romano, como ele cometeu esse crime, ele vai atrás da Maria Moura, já no primeiro capítulo, porque vai começar do presente e daí vai voltar no passado, na verdade, para ver como ela se tornou a Maria Moura. E aí, ele vai atrás da Maria Moura, porque ela confessa esse crime. Ela confessa um crime para o padre quando é jovem, e o padre vai atrás dela para buscar ajuda. Ela é uma cangaceira aqui, ela é a chefe do bando, então a gente vai ver essa mulher forte comandando todo o bando, e eles vão roubar os ricos, não vão dar pros pobres, gente, não vai ser Robin Hood aqui, mas ela vai dar uma ajudadinha ali, segundo os interesses dela, mas a gente vai ver o quê? O poder feminino, porque a gente vai ver saindo desse estereotipo, né, elas são fortes, elas lutam pelo que elas querem, elas têm raiva, elas odeiam, elas matam. E mesmo a Maria Alva, que é toda docinho ali, ela é um docinho até você pisar no calo dela e falar que ela não pode casar e ter filhos e ter a família que ela quer, o sonho que ela quer. Porque a partir do momento que viram pra ela e falam, a gente vai comandar a sua vida, ela olha, vou usar toda essa ingenuidade, essa carinha de anjo, esse estereotipo de burra, estúpida e que não sabe nada da vida que vocês acham que eu tenho, pra usar contra vocês e conseguir o que eu quero. Se vai conseguir mesmo, a gente vai ter que ler pra saber. No caso, vocês, porque eu já li. Basicamente, aqui é elas lutando para conquistar os direitos que os homens já nasceram com eles, né? Então elas têm que o quê? E a luta, minha filha. Então vocês que lutem. O livro é maravilhoso porque a Maria Moura, a gente vai ver aqui, né? Ela lutando, ela se apaixonando, ela conquistando o espaço dela, que é um espaço extremamente masculino, né, gente? Se trabalhar numa empresa é um espaço masculino, imagina ser chefe de um bando de ladrões, não é mesmo? Então, é maravilhoso. Raquel de Queiroz fazendo um romance histórico aí, maravilhoso, como sempre. E a linguagem, gente, tipo assim, Raquel de Queiroz não é um negócio que você lê e fala, meu Deus, que livro clássico, ai, que livro difícil, não. Realmente parece que foi escrito ontem. Você olha assim e fala, meu Deus, não parece que... Tipo, 93, esse livro é mais velho que eu, porque eu nasci em 94, então, tipo...
eu tenho 26, vou fazer 27, então o livro já vai fazer 28, porque provavelmente é do início do ano, então já fez 28 anos. Então, assim, não parece que foi feito há 28 anos atrás. Parece que alguém escreveu agora, tipo, nessa nova onda feminista. Vamos falar sobre mulheres fortes no Brasil? Então vamos fazer o quê? Vamos pegar a história de uma cangaceira do século XIX, escrever sobre ela? Só que já foi feito nos anos 90, entendeu? Pela Raquel. E não parece. Leiam, é muito, muito perfeito. O último, o mais famoso e o menorzinho, porque eu acho que não tem nem 100 páginas, é o 15, que é o primeiro livro que, meus amores, Raquel de Queiroz escreveu com 19 anos e publicou com 20, porque, né, precisamos fazer o quê? A sociedade se sentir mal por não estar fazendo nada com 20 anos. Eu tenho 26 e não escrevi um livro, mas tudo bem. Temos aí Raquel Maravilhosa, que também foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. O 15 é o livro mais famoso dela, por motivos de que tem menos de 100 páginas. Na real, assim, tem menos de 100 páginas, então todo mundo prefere ler, começar a ler por ele. Eu acho que de todos os livros é o mais diferente, assim, dela, porque o resto segue mais uma temática, falar sobre a vida das mulheres, né, durante o século XX, século XIX também, no caso de Maria Moura. O 15 também vai ter a história de uma mulher forte, mas não vai ser só sobre ela. Tem a Conceição, mas vai ter a história do Chico Bento e do Vicente. Vai se passar em... O 15 é um nome porque se passa em 1915, na Grande Seca do Ceará, que foi uma seca horrorosa e que o governo do estado do Ceará construiu um campo de concentração, sim, campo de concentração, Alagoinhas, nos arredores ali de Fortaleza, para concentrar todos esses retirantes que precisaram sair das suas fazendas, das suas casas, porque a seca estava matando todo mundo. Então o livro vai passar a seca pela visão desses três personagens. A Conceição, que é uma professora, voltando para casa acho que do Rio de Janeiro, São Paulo, de uma cidade grande aí. A gente vê ela voltando para essa realidade interiorana, sendo já uma pessoa mais culta, né, principalmente sendo mulher. E ela mora com a avó, então vai ter essa contraposição aí de visões de mundo. Tem o Vicente, que é o primo da Conceição, que eles vão ter ali um casinho, que é também dono de uma fazenda, e ele tentando salvar a fazenda, né, da família, dessa seca gigante, daí vai vendo, ele vendo os bois morrerem porque não tem água para beber, a fazenda indo pro brejo, então, tipo, que é uma propriedade, tipo, como se fosse, uma fazenda é uma empresa de família, que vai passando de gerações para gerações, e aí você vai vendo na sua geração aquilo morrer, e ele tentando salvar aquela propriedade. E como a seca, ela é inabalável, e ela abala tudo, na verdade. E aí tem o Chico Bento, que é um peão normal de fazenda, e aí a gente vai ver ele tendo que sair da fazenda que ele trabalhava, né, porque ele foi dispensado, porque o chefe já não tem, o patrão já não tem mais dinheiro para pagar para ele, e ele tentando chegar nesse campo de concentração, só que em 1915 vai ter que o quê? Caminhar, porque o quê? Não tinha transporte público barato para pobre pegar, então ele vai o quê? Caminhando com a família, a mulher e 5 filhos, durante a seca. Isso te lembra o quê? Vidas Secas. Mas não, Raquel de Queiroz não imitou Graciliano Ramos. Graciliano Ramos imitou Raquel de Queiroz, foi escrito depois. E ele leu o 15 e daí teve ideia para escrever Vidas Secas. Como o Vidas Secas é um livro bem seco, com uma linguagem bem crua, bem direta, o livro é bem pequeno por causa disso também. Apesar da seca atingir todo mundo, vai mostrar que atinge todo mundo de formas diferentes. Porque cada um tem um contexto social. Como isso, gente? É tipo Covid agora. Todo mundo foi atingido pelo Covid, mas cada um foi atingido de uma forma diferente. Porque se você tem dinheiro, você é atingido de uma forma diferente do que se você não tem dinheiro. Então, eu fui atingida pelo Covid. Fui obrigada em 2021, sou professora, a trabalhar de casa, a dar aula de casa. Isso foi um saco da aula online. Mas, se você pegar ali uma mãe solteira, que tem 3 filhos, os filhos iam para a escola, enquanto os filhos estavam na escola, ela trabalhava. Agora, ela não pode deixar os filhos na casa de ninguém, porque estamos numa pandemia, ela não pode trabalhar. Então, ela trabalhava de diarista, o povo já não chama ela, ela não ganha, não tem registro. Ela já não consegue o quê? Bancar comida para os filhos. Os filhos iam para a escola para comer. Também não podem ir mais para a escola. Não podem assistir aula em casa porque não tem computador, não tem celular, não tem internet. O livro vai tratar muito disso, de como essas calamidades atingem as pessoas, mas atingem de forma diferente. Por quê?
A Conceição e a avó vão precisar sair da fazenda e ir para Fortaleza, assim como o Chico Bento. Só que o Chico Bento vai andando quilômetros e quilômetros no sol, passando por um monte de perrengue feio, tá? E por morte, e por desespero, e por agonia, andando no sol quente de uma seca, né? Abaixo de 40 graus. Enquanto a Conceição e a avó, que estão passando por um momento difícil, veja bem, elas têm uma fazenda que tá, né, não produzindo, um monte de funcionário que tiveram que ser demitidos, perderam um monte de dinheiro, mas elas tinham dinheiro para pegar um trem, alugar uma casa na cidade e ficar lá vivendo das rendas, que elas tinham dinheiro guardado no banco, até tudo melhorar. Por mais que elas ficassem numa casa pobre em Fortaleza, elas conseguiram ir até Fortaleza de trem. Já não precisaram ver as pessoas morrendo pelo caminho. É um livro muito profundo, tanto que quando Raquel foi lançado o livro, né, questionaram muito. Tipo, a Raquel deve ter roubado esse livro de alguém, porque imagina, esse livro é muito cru, é muito masculino pra uma menina ter escrito. Imagina uma menina de 19, 20 anos, entendeu? Então, com certeza não foi escrito por uma mulher esse negócio. Caso você seja uma pessoa preguiçosa, leia ele porque ele é o menor. Mas o que eu mais amei, eu não sei se ficou claro pelo tamanho das resenhas, já que metade desse vídeo é só sobre Dora Doralina, foi o que eu mais amei. Depois Maria Moura e depois o 15, mas todos são perfeitos. Todos são muito fáceis de ler, porque a Raquel, ela faz o livro pro povão, entendeu? Ela quer que todo mundo leia, ela faz em linguagem regionalista, né, principalmente o 15, mas ela fala de uma forma que até hoje é muito fácil, ela escreve do jeito que as pessoas falam, isso é sensacional. Você consegue ouvir os diálogos, assim, são reais, não são falsos, não pensa, ninguém nunca falaria dessa forma. É uma frase que não passa na cabeça quando estamos lendo Raquel de Queiroz. Gente, curtam esse vídeo, compartilham, expanda a palavra da Raquel de Queiroz, porque, né, é uma autora brasileira, mulher maravilhosa, perfeita, aí com obras maravilhosas e perfeitas. Esse foi mais um vídeo e até a próxima. Tchau!